26 e 27. Luc chapitre 17 verset nango. Eu me sinto muito honrado, Natondisa mina sengo nazwilo kumu mingi na pokwa lelo. muito feliz Natondisa mina sengo mingi de estar aqui nesse lugar. ya kozala kati leo isika. Quero louvar a Deus pela comunidade Visa, Na eko kumisa nzambe pona pelo communauté ya Visa. pastor Bernardo, Oyo ya papa na biso na molimo Bernardo. toda a diretoria Comité nyonso to pe directeur nyonso deste projeto. ya projet munene. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio Na komisi nzambe pona pasteur e do Serge pastor Israel, pe na pasteur Israel. que organizaram esse momento. Oyo ba organiser milulu oyo. Esse momento vai ficar registrado Milulu oyo ekangami penza. na eternidade. Kino seko na seko. Deus está vendo tudo. Nzamba zomona nyonso. A Bíblia diz que há um memorial Bible elobi ete diante de Deus liboso na nzambe de tudo que nós fazemos. na oyo nyonso tozosala nkola zomona. Amém? Amen. Vamos ler a palavra. Totanga maloba na nzambe. Diz assim a palavra: assim como foi nos dias de Noé, Ndenge ezalaki na ntango ya Noe, será também nos dias do Filho do Homem. ekozala pe ndenge moko na boye ya mwana na moto. Comiam, Bato ane kolia, bebiam, bato ane komela, casavam bato ane kobala, e davam-se em casamento, bane kopesa pe bana na libala. até ao dia em que Noé entrou na arca Kino mokolo Noe akotaki na bwatu. e veio o dilúvio Pe mai to pe mbula makasi enokaki. e destruiu a todos. Bomaki bato nyonso. Veja que Jesus está fazendo uma afirmação. Talete Yesu azoloba likambo moko. Como foi nos dias de Noé, Ndenge ezalaki na ntango ya Noe, assim será também yango pe ndenge kozala na vinda do Filho do Homem. na bozongi ya mwana na moto. Nós temos que perguntar para o texto: Esengeli to mituna malamu penza. o que aconteceu nos dias de Noé? Eloko nini esalamaki na ntango ya Noe? E a Bíblia responde, Biblia epesi biso eyano. em Gênesis capítulo 6, Na Genèse chapitre nango 6, a Bíblia diz Biblia ezoloba boye. o que aconteceu Oyo esalamaki nos dias de Noé. na ntango ya Noe. A Bíblia diz que como foram se multiplicando os homens na terra, Ndenge bato ane kokoma ebele na mabele, lhes nasceram filhas. babotaki bana penza ya basi. Vendo os filhos de Deus, Namoni bana na bato. que as filhas dos homens eram formosas, Bana na bato bazalaki kitoko makasi. tomaram para si mulheres, Bazalaki na bango elongo, as que entre todas na bango nyonso. mais lhe agradaram. Pe basepelisaki bango. Presta atenção. Sala bokebi makasi na malobo. A Bíblia está dizendo que existia uma geração Biblia elobi na génération moko. chamada de filhos de Deus, Awo babengamaki na bana na nzambe. e existia outra geração Pe ezalaki na génération mosusu. chamada os filhos dos homens. Ezalaki bana na bato. A Bíblia diz que os filhos de Deus Biblia ezoloba ete bana na nzambe. acharam as filhas dos homens bonitas Bamonaki bana na bato kitoko e makasi. tomaram para si. Bazwaki bango na mabala. Então houve nos dias de Noé Ezalaki na ntango ya Noe. uma mistura. Na bosangani moko. Repita comigo, uma mistura Songisa na ngelongo bosangani. entre um grupo que era filho de Deus Na bana oyo bazalaki bana na nzambe. e outro grupo que era os filhos dos homens. Na groupe mosusu ezalaki bana na bato. E nós precisamos entender Biso esengeli tososola boye. quem eram os filhos de Deus Nani nde mwana na nzambe? e quem eram os filhos dos homens. Nani nde mwana na moto? Uma coisa que eu preciso deixar claro, Ese yana eloko moko esengeli naloba ngo pena na polele. que por causa da internet, Mpo na ntina oyo etali internet. do TikTok, Na TikTok. muita gente está acreditando Bato ebele bazondima. que esses filhos de Deus Ete bana na nzambe wana. eram anjos que desceram do céu Eyaki ba ange bauti likolo bakiti na mabele. e se deitaram com mulheres Awo basanganaki na basi. e geraram os nefilins. Babotaki bana. Isso é uma heresia. Eza heresi to pe lokuta na kati. Porque Jesus disse em Mateus 22:30 Pote Yesu azoloba na Matthieu. que lá no céu Akuna na likolo. nós seremos semelhantes aos anjos. Ekozala bato oyo baza lolenge moko na ba ange. E Jesus disse que anjo Yesu alobi ete ba ange não se casa babote e babala na não se dá bate. em casamento. Pe bapesanaka mabala te. Anjo não tem poder Ange aza na nguya de te. gerar filhos. Ya kobota mwana. Então nós vamos entender já já Yango biso osengi tososola deja. quem eram os filhos dos homens, Banani nde bana na bato. os filhos de Deus. Na pe banani nde bana na nzambe. Agora os filhos dos homens, Yango wana ngina loba bana na bato. eles têm 3 nomes na Bíblia. Baza na bakoma misato na Biblia. Eles são chamados dos cainitas, Babengami na bakailita. a geração da serpente, Oyo ezalaki génération ya nyoka. e também são chamados
E também são chamados Mpe babengami lisusu em 1 João 3:12 na 1 Jean 3:2. como a geração maligna. Eza génération moko mabe makasi. A geração dos filhos dos homens Génération ya bana na bato. são a geração da serpente. Eza génération ya bana nyoka. É a geração de Caim. Eza génération ya Caïn. Quando nós lemos a Bíblia, Tanto toye kotanga Biblia em malamu. Gênesis capítulo 4, Na Genèse chapitre 4. nós vamos ver Tokomona a descendência de Caim, descendance ya Caïn. a geração de Caim. Génération ya Caïn. E é muito assustador, Ezobangisa peza makasi. porque quando nós olhamos para a geração de Caim, Pourtant totala génération ya Caïn. era uma geração maligna. Ezalaki génération moko ya makambo mabe. Veja que o problema de Caim Tala ete makambo ya Caïn começa pelo que ele ofereceu a Deus. ebandaki na oyo apesaki na Nzambe. A Bíblia vai dizer, Biblia elobi boye. no livro de Gênesis capítulo 4, Na Genèse chapitre 4. versículo 3, Na verset nango 13. e aconteceu que no fim dos tempos, Ekomaki ete na suka na tango trouxe Caim do fruto da terra Caïn aye na mbuma na uma mabele oferta ao Senhor. po atalisa mabonzano epai na Nzambe. Presta atenção que a Bíblia vai dizer, Sala na bokebi tala makambo no Nzambe. próximo versículo, Na verso elandi que Abel, por sua vez, Abel na tour na ye trouxe das primícias o seu rebanho. aye na moko oyo ya bozwi na ye. Existe algo sendo ensinado aqui. Eza na eloko moko bakina lobela biso. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim Mpona nini Nzambe andimaki te sacrifice ya Caïn e aceitou o sacrifício de Abel? kasi aye kondima sacrifice ya Abel. Está aqui. Eza awa A Bíblia está dizendo Biblia elobi boye que no fim dos tempos na tango ya suka trouxe Caim Caïn aye a oferta dele. aye kopesa mabonza na ye. Sabe o que significa? Elingi koloba nini? Que Caim plantou, Elingi koloba Caïn aloni Caim desfrutou do que colheu, abimisi oyo nyonso oyo alonaki e o que sobrou oyo ezalaki na likolo ele ofereceu a Deus. apesi yango na Nzambe. Ele deu o resto para Deus. Apesi reste oyo etikalaki epai na Nzambe. Veja que a Bíblia está dizendo Tala oyo Biblia ezoloba. que Abel Abel trouxe amemi o primeiro ya liboso animais nyama que nasceram do seu rebanho. oyo abotaki na esika bande kobokola banyama. Sabe o que significa? Elingi kolakisa nini? Que Abel honrou a Deus Abel apesi honneur epai na com Nzambe a primeira parte. na eteni ya liboso. A geração de Caim Génération ya Caïn ofereceu epesi o resto a Deus. oyo eza eteni ya suka mpo na Nzambe. Porque Deus recebeu a oferta de Abel. Nzambe azwi offrande ya Abel. Quando nós lemos Gênesis 4, verso 5, Tanto totanga na Genèse chapitre 4 verset 5. a Bíblia vai nos ensinar Biblia ezolakisa biso. que Caim descaiu o semblante dele. Caïn alakisi lolenge na ye. Sabe o que isso significa? Elakisi nini? Que a geração de Caim Génération ya Caïn é uma geração carregada de inveja. eza génération moko etondisami na likunia. Só que nós aprendemos mais sobre a geração de Caim. Biso nde tozoyekola mingi na ntina na génération ya Caïn. Quando nós lemos Gênesis 4, Tanto totanga na Genèse 4 versículo 17 a seguir, na verset nango 17 okiti. nós vamos aprender algumas coisas. Tokotanga eloko mo mpe tokososola eloko. Dobre a sua atenção agora. Church bokebi olanda malamu. No versículo 17 de Gênesis 4, Na verset nango 17 ya Genèse 4. a Bíblia vai dizer Biblia elobi boye. que a geração de Caim Ete génération ya Caïn edificou cidades batongaki e governou sobre cidades. mpe babandaki korene na kati ya ville wana. Foi a geração de Caim, Ezalaki génération ya a primeira geração a estabelecer uma cidade génération oyo etongi ville e estabelecer governo sobre a cidade. ete gouvernement na kati ya siere. Veja que a Bíblia diz: Tala eloko Biblia elobi. e coabitou Caim com sua mulher, Avandi Caïn na mwasi na e ye. ela concedeu e deu à luz a Enoque. Azwi semi mpe aboti mwana na kombo ya Enoki. Caim edificou uma cidade Caïn atongi e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. apesi yango Enoki kombo ya mwana na ye. Caim edificou cidade Caïn atongi ville e governou sobre a cidade. mpe akonzi na ville wana. Quarto, 4. a Bíblia vai dizer Biblia elobi boye sobre a geração de Caim, na likolo ya no génération versículo de número 21, na verset nango que 21. a geração de Caim Génération ya Caïn dominou a arte, ebandaki kodomine o entretenimento abandaki kodomine bizaleli nyonso e a música. mpe na niveau ya musique. Veja o que a Bíblia diz. Tala eloko Biblia elobi. O nome do seu irmão era Jubal, Na kombo ya ndeko na ye e esse foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. azalaki tata oyo abandaki kobeta A música ya musique.
a música, miziki wana, a harpa, harpa, a arte, o entretenimento, o que divertia o povo, foi gerado pela geração de Caim. Agora tem mais. A geração de Caim foi a geração que criou a arte da guerra. E foi a geração de Caim que dominou a guerra. Veja o que diz a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, no verso 22, a Bíblia vai dizer isso aqui, a geração de Caim. Zilá, por sua vez, deu a luz a Tubal Caim, artifício de todo instrumento cortante, tipo de ferro e de bronze. E o irmão de Tubal Caim foi Naamã. Todo instrumento cortante usado na guerra veio da descendência de Caim. Queridos, levanta a mão. Eu estou vendo que o diabo está tentando tirar a palavra de você. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Todos digam comigo: o sangue de Jesus tem poder.